Pessoal, seja bem-vindo a mais uma parte do nosso curso. Nesse momento, a gente vai falar agora um pouco de eficiência de mercado. É um conceito muito importante para a gente entender como é que se precifica os ativos nesse meio. Então, basicamente, a eficiência de mercado ela vai analisar mais ou menos quanto custa esse ativo, né? Na economia real, o preço de um determinado ativo é o reflexo do consenso dos participantes com relação a um desempenho esperado. Ou seja, há sim o resultado da oferta e demanda, mas as pessoas elas vão querer comprar ou vender com base em expectativas pessoais. E o que é um mercado eficiente? O mercado eficiente é entendido como sendo aquele em que os preços refletem as informações disponíveis e apresentam grande sensibilidade a novos dados, ajustando-se rapidamente a outros ambientes. Ou seja, o mercado eficiente ele entende que rapidamente o mercado precifica todas as informações e o preço que está lá está sempre qualificado, né? Está sempre de acordo com as informações novas que vão surgindo. E nisso surge uma certa diferença, né? Entre preço e valor. Preço é o que se paga para adquirir um ativo. Depende basicamente e unicamente do resultado entre oferta e demanda. Esse é o preço. O preço é aquilo que alguém está disposto a pagar e aquilo que alguém está disposto a vender. Se não há disposição, não há negociação. Já o valor de um ativo envolve muito mais a qualidade real do ativo. Existe muita subjetividade, como sentimento, como emoção, como expectativa do retorno, quantos riscos envolvidos e premissas que muitas vezes são particulares a cada indivíduo. Uma padaria para o seu dono vale muito, é o seu pão do dia a dia, é ali que ele ganha dinheiro. Mas para uma pessoa que está só passando ali e pensa, vou comprar essa padaria, quanto que será que eu pagaria por ela? Depende, quanto eu estou disposto. Eu não tenho tanta emoção quanto tem aquele dono da padaria que gastou muito, muito tempo. Uma camiseta com alguma imagem ou com alguma palavra. Às vezes uma frase vale muito para uma pessoa e para outra só uma camiseta com uma frase. E não vale nada e nunca vou pagar nada. Então o valor é um conceito mais pessoal. No mercado eficiente, o preço é perfeito? Não. O preço não é perfeito no mercado eficiente. O que a teoria de mercado eficiente fala? Que a exigência desse mercado é de que os preços não sejam tendenciosos, ou seja, formados de acordo com uma intenção ou interesse individual. Mas isso não implica que o preço seja exatamente igual ao seu valor. Então, se o preço não é igual ao valor no mercado eficiente, o que isso quer dizer? O que se requer nesse mercado é que os desvios verificados entre os valores sejam totalmente aleatórios, apresentando igual probabilidade de um ativo encontrar-se supervalorizado ou subvalorizado, né? Em qualquer momento, e que não se identifique correlação desses ativos com qualquer variável observável. Nessas condições, assume-se que nenhum investidor seria capaz de identificar consistentemente ativos com preços em desequilíbrio, porque o mercado está sempre corrigindo isso. Então, o mercado eficiente ele pressupõe que ninguém conseguiria fazer a correção o tempo todo, porque o mercado é o tempo todo eficiente, o tempo todo está adequando ao preço à sua realidade. Então, quais são as principais hipóteses da teoria de mercado eficiente? Né? Acho que vale a pena a gente citar as principais. Primeira, nenhum participante tem capacidade de sozinho influenciar os preços de negociação, alterando-os segundo exclusivamente suas expectativas. Então, essa premissa aqui, a gente está falando que ninguém é capaz de mexer o mercado. E vale a pena a gente já não só falar, mas dar um pouco da nossa opinião. Vamos pensar que ninguém é capaz de influenciar sozinho o preço de mercado? Será que não existe ninguém no mundo que tem tamanho poder financeiro que não mexa nos preços? Eu acredito que não. Eu acredito que há, sim, maneiras de eu ser tão grande que eu consiga afetar aquele mercado. É o exemplo que eu falei no módulo anterior. Eu descubro que vender banana numa região é muito lucrativo porque ninguém vende. Então eu chego lá com um monte de banana e dou o preço que eu quiser, eu sou o único, né? Mas aí em algum momento o mercado
a eficiência. As pessoas vão começar, aí vai atrair, é lucrativo, vai atrair e vai começar a ter novos empresários vendendo por um preço mais justo e o preço vai cair. Então, o conceito de eficiência de mercado é muito interessante, porque a gente consegue encontrar hipóteses em que a gente vê que não é exatamente isso, mas a gente vê que em algum momento o mercado se corrige sim. Vamos agora para 2. O mercado, de uma maneira geral, é constituído de investidores racionais, ou seja, sempre busca o maior retorno possível num determinado nível de risco ou o menor risco possível para um certo patamar de retorno? Falando assim, às vezes parece um pouco complicado essa frase, mas olhando aqui graficamente, se a gente focar no slide, a gente vai conseguir ver aqui que o que quer dizer um investidor racional. O investidor racional é aquele que, se eu estou para o mesmo nível de risco, aqui D e C, claramente eu vou querer o D, pois eu vou ter mais retorno para o mesmo risco. E a mesma coisa aqui entre A e B. Entre A e B, o investidor racional vai querer o B sobre o A. Eu tenho mais retorno para o mesmo risco. E entre B e C? Entre B e C eu tenho o mesmo retorno, só que com C eu tenho mais risco. O que o investidor racional vai falar? Quero B. Eu quero menos risco para o mesmo retorno. Então, basicamente, essa é o que diz a segunda hipótese do mercado eficiente. E aí, cabe ao investidor, e entre A e D? Entre A e D é o apetite do investidor. Entre o A e B você tem um risco por um dado retorno, D você tem mais retorno, mas você tem mais risco. E aí cada investidor vai avaliar se ele tem apetite a correr mais risco para chegar naquele retorno. A hipótese 3. Todas as informações estão disponíveis aos participantes do mercado de maneira instantânea e gratuita. Não há investidores com informações privilegiadas. Como eu falei num módulo anterior, os investidores grandes, eles têm mais informações do que o pequeno. Por mais que a CVM, há uma regulação, há lei, o mercado o mercado hoje é mais eficiente e mais transparente do que era anos atrás, sem dúvida. Mas é difícil não dizer que, por exemplo, um fundo de investimento muito grande, ele tem muitas ações de uma empresa. Ou seja, ele tem um poder de voto na empresa muito diferente de um acionista minoritário. E muitas vezes ele tem uma relação com o CEO e com os diretores da empresa. Muitas vezes ele já sabe de uma estratégia que ainda está sendo estudada, enquanto o investidor pequeno não. E aí é natural, os investidores institucionais tendem a ter mais informações do que o minoritário. E por aí vai. As pessoas que trabalham dentro de uma empresa, elas têm mais informações do que as pessoas que estão fora da empresa. Então, e eles podem ser investidor da empresa. Então, assim, o mercado tende a ser mais transparente possível. É inegável que isso tem se tornado cada vez mais. Mas também é inegável que há participantes do mercado com mais informações do que outras. Hipótese 4. Em princípio, não há inexistência de racionamento de capital. Isto é, os agentes têm acesso a fontes equivalentes de crédito. O que isso significa? Significa que eu e qualquer outro investidor tem acesso a crédito da mesma maneira, com as mesmas taxas de juros, ou seja, a mesma capacidade de captação. O que a gente sabe que não é verdade, né? O nosso crédito, o nosso score é medido o tempo todo, então a gente não há exatamente essa mesma equivalência de crédito. Mas entre grandes instituições, entre grandes investidores institucionais, a gente consegue ver que essa hipótese já é mais factível. Eles são relativamente grandes e iguais. Hipótese 5. Os ativos objetos do mercado são perfeitamente divisíveis e negociados sem restrições. E aí, essa hipótese é muito legal para a gente falar sobre a parte de investimento em ações para os minoritários, que são investimento em small caps, que são empresas menores. Ou seja, isso quer dizer que se a empresa ela é menor, ela provavelmente tem menos liquidez do que, vou dar um exemplo de uma empresa menor, a Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil, onde a gente tem fundo de pensão lá dentro, onde a gente tem grandes fundos de ações investidos lá dentro, a gente tem investimentos de fundos do exterior lá,
Ou seja, está muita gente olhando para o preço da Petrobras. Muita gente analisando o preço da Petrobras tende a deixar o preço mais eficiente do que uma empresa muito pequena, como, por exemplo, a gente pega a Show3, que é uma empresa que chama Time for Fun. É uma empresa que ela faz eventos, ela faz o Lollapalooza, um evento bem famoso aí, ela faz Stock Car, ela faz alguns eventos aí, e é uma empresa muito pequena. Ela é tão pequena, em termos de valor de mercado comparado com a Petrobras, que tem fundo que ele não pode ser acionista dela, porque se ele for, ele vai comprar ela inteira. E se ele comprar ela inteira, é 0,000% do patrimônio do fundo. Então o fundo não olha para essa empresa porque ele vai comprar ela, ele não quer comprar a empresa porque ele não quer tocar um negócio, e ela é relevante para o patrimônio dela. Então, empresas muito pequenas são menos analisadas, então você tem menos eficiência na precificação. Então ali que está, às vezes, o grande abertura para o investidor pequeno, encontrar essas empresas de menor liquidez, porque às vezes não tem muitos analistas no mundo inteiro olhando. Então a hipótese 5 é bem legal por conta disso. Os ativos, você encontra ativos que são perfeitamente divisíveis e negociados em restrições, como Petrobras, e a gente encontra não. E é essa beleza do mercado, a gente vê que tem mercados que são mais eficientes do que outros. Vamos para a hipótese 6 agora. As expectativas dos investidores são homogêneas, isto é, apresentam o mesmo nível de apreciação com relação ao desempenho futuro do mercado. Então, basicamente, a gente está entendendo que o investidor ele tem as mesmas expectativas. E isso não é verdade, né? Você conversa com um amigo e o cara tem totalmente necessidade de liquidez diferente da sua. Um investidor vai casar ou ter filho e ele vai precisar daquele dinheiro no curto prazo. O outro, não. Um já está para se aposentar. Então, assim, as pessoas elas esperam retornos diferentes. Então, essa expectativa ela é mais difícil de ser atingida. Essa hipótese, né? Qual, então, a importância da teoria da eficiência de mercado? No estudo de avaliação de investimentos e risco, é comum que os modelos sejam construídos em cima de hipóteses de mercado eficiente, com o objetivo de facilitar a modelagem e testes empíricos. É como na engenharia. É como a gente tem os modelos físicos, teóricos, você tira o atrito, você tira o ar, você tira a densidade, você tira a viscosidade. É normal isso, para facilitar o modelo, então, porque você precisa começar de algum lugar. Então é sempre mais fácil começar de um lugar mais simples. O Damodaran, que é um dos papas do valuation da atualidade, ele sempre fala, quanto mais simples o modelo, melhor. Porque às vezes você começa a colocar muita complexidade e você já não sabe nem de onde começar. Né? Então é importante você partir dessa teoria e como a gente discutiu ali, hipótese por hipótese, a gente encontra hipóteses em que a gente vê, não, isso não funciona nesse mercado e outras a gente funciona. A gente vê que o mercado é eficiente em alguns lugares e às vezes não. Então é uma teoria assim muito válida. Segundo ponto, nesse ambiente de mercado eficiente, é de se esperar que os retornos oferecidos remunerem seus riscos, principalmente no longo prazo. Então, a ideia do mercado eficiente é a gente ter um parâmetro até para precificar o risco que eu estou correndo. Posteriormente, essa hipótese de perfeição ela é abandonada de maneira que o modelo reflita a realidade, nem sempre perfeita do mercado. Né? Eu vou começar a colocar probabilidades de eu estar certo, de eu estar errado, as premissas. O analista ele sabe que ele não tem como. O mercado não é super eficiente. Ele pode estar falando, nossa, essa empresa está subvalorizada, né? O mercado ainda não precificou, mas ele pode também estar errado. E o mercado pode não ser eficiente em precificar como o analista acha que deveria. E por isso ele tem que imputar probabilidades e análises na teoria. Né? Porque o mercado não é 100% eficiente, criam-se oportunidades de arbitrar nessa ineficiência. E é isso que os grandes investidores mais atentos procuram. Procuram a ineficiência do mercado, é isso que as grandes instituições fazem. Procuram, quando o mercado não está precificando de maneira correta, porque o mercado tende a ser eficiente no longo prazo. Então, quando o investidor atento encontra uma ineficiência, ele investe nela visando que a hipótese da eficiência de mercado se aconteça
e que o preço vá de encontro ao valor no longo prazo. E aí, com isso, a gente levanta algumas discussões sobre eficiência de mercado, porque a gente está falando de preço. E agora, preço importa? Porque se o mercado é eficiente, o preço é eficiente. Eu vou me importar em analisar? Não vou me importar? Enfim, acho que a gente já falou bastante aqui sobre como o analista, como os mercados são eficientes em alguns momentos e ineficientes em outros, né? Então a gente consegue ver, em alguns momentos, o preço realmente importando e não justifica, a empresa está subprecificada e ali importa sim. Em muitos momentos o mercado pode ser líquido o suficiente que se o preço não importa, eu posso comprar a qualquer preço, porque o preço está sempre corrigido. Então o investidor ele tem essa discussão, no mercado há essa discussão constantemente, né? O mercado é eficiente, como eu falei no slide anterior, muitas vezes o mercado é eficiente, mas muitas vezes ele é ineficiente. E é nisso que a gente vê os grandes investidores, né? Os grandes investidores procuram as ineficiências do mercado para estar lá podendo ganhar dinheiro com essas oportunidades. E aí qual é a diferença então entre gestão ativa e gestão passiva? Se o mercado é eficiente, então uma gestão passiva é o que o investidor precisa. Ou seja, eu comprar um ETF, que é um índice de bolsa, um ETF do Ibovespa, o ETF do S&P 500, né, que é a empresa dos Estados Unidos, um ETF do Dow Jones. Ou seja, eu vou estar lá comprando uma cesta de várias empresas e o mercado, como ele é eficiente, ele está sempre precificando de maneira correta. Então a empresa está sempre crescendo com lucro, o mercado vai sempre precificar isso corretamente. E uma gestão passiva tá bom para mim. Mas se eu já acho que o mercado nem sempre é eficiente e há momentos em que há oportunidades, então há uma gestão ativa. Então vale a pena às vezes ter um fundo de ações ou eu mesmo gastar um tempo analisando a empresa, porque eu vou encontrar ineficiências do mercado, vou comprar empresas com um preço que eu acho que não estão realmente de acordo com o valor e vou ganhar dinheiro no longo prazo. E aí, para finalizar, a gente tem aqui 2 exemplos aqui, né? O exemplo do pote de jujuba citado num livro que chama A Random Walk Down to Wall Street. É um livro onde o autor ele fala muito sobre a defesa da hipótese de mercado. E ele cita esse estudo que basicamente ele é o seguinte, ele pega uma amostra de 20 mil pessoas, dá um pote de jujuba e fala para as pessoas quantas jujubas você acha que tem aqui. E aí, na média, cada pessoa dá um palpite e a média é muito próxima da realidade. Com isso, ele argumenta de que quando você tem uma amostra muito grande, você tende a encontrar eficiências. Na média, o preço vai estar de acordo. Ou seja, na média, as pessoas acertaram quanto vai ter pote de jujuba. Mas aí, em contraponto, a gente tem o exemplo do crente em mercado eficiente andando pela rua, né? Ou seja, até esse desenho aqui, o cara tá andando na rua, ele encontra um dinheiro e aí ele pensa assim, bom, o mercado é eficiente, esse dinheiro tá na rua aí porque alguém deixou, mas eu não vou pegar, porque tá aí de bobeira. Então, assim, é um argumento mais assim filosófico, um pouco mais cômico, mas é legal de se pensar. E por fim, não tem como falar de eficiência de mercado sem falar dos humores, né? Isso aqui eu estou querendo dizer dos humores do mercado. Ou seja, as pessoas elas estão em diferentes pontos de vista. Tem pessoas que desesperam muito rápido, tem pessoa que não analisou tanto uma empresa quanto outra, e isso cria distorções no mercado, né? A gente viu agora na pandemia as grandes empresas melhores do país despencando sem fundamento nenhum. Assim, a empresa continuou dando lucro, batendo recorde. Empresas totalmente digitais e mesmo assim caiu por conta da pandemia.
Isso muito vai do investidor ali se assustando. Um argumento a favor da eficiência do mercado, né? Hoje a gente tem muito robô, hoje a gente tem muito algoritmo de inteligência artificial, os métodos estão ficando cada vez mais robustos, estatística e tal. Isso traz mais eficiência para o mercado, sim. Porém, e outra coisa, um outro argumento a favor da eficiência do mercado, a amostra, né? Quanto mais gente, o exemplo da Jujuba, apesar de ser bem lúdico, você vê, né? Quanto mais pessoas envolvidas, mais você vê ali o mercado sendo eficiente em precificar, né? E aqui eu botei aqui um velhinho e o cérebro querendo dizer o seguinte: a sabedoria e a experiência dos investidores, dos grandes investidores, e eles estão numa ponta. Numa ponta você tem os caras com muita sabedoria, com muita informação, na outra ponta você tem um cara que está entrando no mercado agora. E você vai dizer que os dois são eficientes em precificar o mesmo ativo? Eu acredito que não. Né? Então, deixo a reflexão de que há sim momentos em que o mercado é muito eficiente e há outros em que o mercado não é tão eficiente. No próximo módulo, a gente vai falar um pouco mais. Agora, a gente vai falar sobre um outro tipo de análise, que é a análise fundamentalista. Que é uma análise aí que vai numa outra linha do que a gente falou sobre análise técnica. Obrigado por nos acompanhar até aqui.